Timóteo 3:1-2. Qualificações morais do pastor. É uma palavra fiel se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Se algum homem deseja ser bispo, e aquele que tem sobre si a responsabilidade pessoal, o pastor deseja um encargo nobre e importante, 3:1. É necessário, porém, que essa aspiração seja confirmada pela palavra de Deus. 3:10, 4:12. E pela igreja, 3:10, porque Deus estabeleceu para a igreja certos requisitos específicos que, se disser chamado por Deus para um trabalho pastoral, deve ser aprovado pela igreja segundo os padrões bíblicos de 3:1, 13, 4:12, Tito 1:5-9, vê o estudo dos ministeriais para a igreja. Isto significa que a igreja deve aceitar pessoa alguma para a obra ministerial, tendo por base apenas seu desejo, sua escolaridade, sua espiritualidade, ou porque essa pessoa acha que tem visão ou chamada. A igreja da autoridade não tem o direito de reduzir esses preceitos que Deus estabeleceu mediante o Espírito Santo. Eles estão plenamente em vigor e devem ser observados por amor ao nome de Deus, ao seu reino, e a honra e a credibilidade, elevada posição de ministro. Os padrões bíblicos do pastor, como vemos aqui, são principalmente morais e espirituais. O caráter íntegro de quem aspira a ser pastor de uma igreja é mais importante do que personalidade, influência, dotes de pregação, capacidade administrativa ou graus acadêmicos ou enfoque. De qualificações ministeriais, concentra-se no comportamento daquele que persevera na sabedoria divina, nas decisões acertadas e na santidade devida. O pastorado seja primeiro provado quanto à sua trajetória espiritual, 3:10. Partindo daí, o Espírito Santo estabelece o elevado padrão para o candidato, e que ele precisa ser um crente de que se tenha mantido
mantido firme e fiel a Jesus Cristo e aos seus princípios de retidão, que por isso pode servir como exemplo de fidelidade, veracidade, honestidade e pureza. Em outras palavras, seu caráter deve demonstrar o ensino de Cristo, Mateus 25, 21, de que ser fiel sobre o pouco conduz à posição de governar sobre o muito. Segundo, o líder cristão deve ser, antes de mais nada, exemplo dos fiéis. 4:12, 1 Pedro 5:3. E isto é, sua vida cristã e sua perseverança na fé podem ser memorizadas perante a congregação como dignas de imitação. Os dirigentes devem manifestar o mais digno exemplo de perseverança na piedade, fidelidade, pureza em fase de tentação, lealdade e amor a Cristo e ao Evangelho. 4:12-15. O povo de Deus deve aprender a ética cristã e a verdadeira piedade, não somente pela palavra de Deus, mas também pelo exemplo dos pastores que vivem conforme os padrões bíblicos. O pastor deve ser alguém cuja fidelidade a Cristo pode ser tomada como padrão ou exemplo. 1 Coríntios 11:1, Filipenses 1:13, 1 Tessalonicenses 1:6, 2 Tessalonicenses 3:7-9, 2 Timóteo 1:13. Terceiro, o Espírito Santo acrescenta grandemente a liderança do crente no lar, no casamento e na família. 3:2-4-5, Tito 1:6. Isto é, o obreiro deve ser um exemplo para a família de Deus, especialmente na sua fidelidade à esposa e aos filhos. Se a que ele falhar, como terá cuidado da igreja de Deus. 3:5. Ele deve ser marido de uma só mulher. 3:2. Esta expressão denota que o candidato ao ministério pastoral deve ser um crente que foi sempre fiel à sua esposa. A tradução literal do grego em 3:2, mais coacos, um juntivo administrativo, é homem de uma única mulher, um marido sempre fiel à sua esposa. 4. Consequentemente, quem na igreja comete graves pecados morais desqualifica-se para o exercício pastoral e para qualquer posição de liderança na igreja local. 3:8-12. Tais pessoas podem ser plenamente perdoadas pela graça de Deus, mas também perderão a condição de servir como exemplo de perseverança inabalável na fé, no amor, na pureza. 4:11-16. Tito 1:9. Já no Antigo Testamento, Deus expressamente requeriu que os dirigentes do seu povo fossem homens de elevados padrões morais, espirituais,
se falhassem, seriam substituídos. Gênesis 49, 4, nota. Levítico 10, 2, nota. 21, 7, 17, notas. 20, 12. 1 Samuel 2, 23. Jeremias 23, 14. 29, 23, nota. A palavra de Deus declara a respeito do crente que venha a adulterar, que o seu ópio nunca se apagará. Provérbios 6, 32, 33. Isto é, sua vergonha nunca desaparecerá. Isto não significa que nem Deus nem a igreja perdoará tal pessoa. Deus realmente perdoa qualquer pecado, enumerado em 3:1-13. Se houver tristeza, segundo Deus, o arrependimento por parte da pessoa que cometeu tal pecado, que o Espírito Santo está declarando, porém, é que há certos pecados que são tão graves que a vergonha e a ignomínia, o ópio daquele pecado permanecerão com o indivíduo mesmo depois do perdão. Segundo Samuel 12, 9, 14. Mas que dizer do rei Davi, sua continuação como rei de Israel? A despeito do seu pecado de adultério e de homicídio, segundo Samuel 11, 1, 21, 12, 9 e 15, à vista por alguns como uma justificativa bíblica para a pessoa continuar à frente da igreja de Deus, mesmo tendo violado os padrões já mencionados. Esta comparação, no entanto, é falha por vários motivos. O cargo de rei de Israel no Antigo Testamento, o cargo de ministro espiritual da Igreja de Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento, são duas coisas inteiramente diferentes. Deus não somente permitiu a Davi mas também há muitos outros reis que foram extremamente ímpios e perversos permanecerem como reis da nação de Israel. A liderança espiritual da igreja do Novo Testamento, segundo esta comparada com o sangue de Jesus Cristo, requer padrões espirituais muito mais altos. B. Segundo a revelação divina no Antigo e Novo Testamento, os padrões do ministério ali exigido, Davi não teria as qualificações para o cargo de pastor de uma igreja do Novo Testamento. Ele teve diversas esposas, praticou infidelidade conjugal, falhou grandemente no governo do seu próprio lar, tornou-se homicida e derramou muito sangue. 1 Crônicas 22, 8, 28, 3. Observe-se também que por ter Davi, devido ao seu pecado, dado lugar a que os inimigos de Deus blasfemassem, ele sofreu o castigo divino pelo resto da sua vida. Segundo Samuel 12, 9, 14. 7. As igrejas atuais não devem, pois, desprezar as qualificações justas exigidas por Deus
para seus pastores e demais ombreiros, conforme está escrito na revelação divina. É dever de toda a igreja orar pelos seus pastores, assisti-los, sustentá-los na sua missão de servirem como exemplos dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. 4:12. Segundo Timóteo 3:16 e 17. A inspiração e a autoridade das Escrituras. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em toda a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O termo escritura conforme se encontra em 2 Timóteo 3,16, refere-se principalmente aos escritos do Antigo Testamento 3,15. Há evidências, porém, de que os escritores do Novo Testamento já eram considerados com escritura divinamente inspirada por volta do período em que Paulo escreveu 2 Timóteo, 1 Timóteo 5,18, cita Lucas 10,7, 2 Pedro 3,15-16. Para nós, hoje, a Escritura refere-se aos escritos divinamente inspirados, tanto do Antigo Testamento quanto ao do Novo Testamento. A Bíblia são os escritos e mensagem original de Deus para a humanidade. O único testamento infalível da graça sálvica de Deus para todas as pessoas. Primeiro, Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada provém de duas palavras gregas, theos, que significa e pneumo, que significa respirar. Sendo assim, inspirado significa respirado por Deus. Toda a escritura, portanto, é respirada por Deus, e a própria vida, a palavra de Deus, a Bíblia, nas palavras dos seus manuscritos originais, não contém erro, sendo absolutamente verdadeira, fidedigna e infalível. Esta verdade permanece inabalável não somente quando a Bíblia trata-se da salvação, dos valores éticos e da moral, como também está isenta de erro em tudo aquilo que ela trata, inclusive a história e os cosmos. Segundo Pedro 1:20-21, note também a atitude do salmista para com as Escrituras. Salmo 119. Os escritos do Antigo Testamento estavam conscientes de
disseram ao povo o que escreveram. É a palavra de Deus. Ver Deuteronômio 18, 2 Samuel 23, 2, ver o estudo do profeta do Antigo Testamento. Ensinava suas mensagens com a expressão "assim diz o Senhor". Inspirada palavra de Deus até em seus manuscritos mínimos detalhes. Mateus 5:18 afirmou também que tudo quando foi recebido a parte do Pai e é verdadeiro. João 19, 31, 7, 16. A revelação divina ainda futura, a verdade revelada diante do Novo Testamento da parte do Espírito Santo através dos apóstolos. João 16, 13, 14, 17, 15, 26, 27. Escritura João 10:35. Os santos João 15:26, 16:13, 1 Coríntios 2:12-13, 1 Timóteo 4:1 e dos Apóstolos 3:16, 2 Pedro 1:20-21. Além disso, limitar ou descartar as suas inerências e despreciar sua autoridade divina. Na sua ação de inspirar os escritos pelo seu Espírito de Deus, sem violar a personalidade, agiu neles de tal maneira que escreveram sem erro. 3:16, 2 Pedro 1:20-21, 1 Coríntios 2:12-13. Nota 6. A inspirada palavra de Deus é a expressão da sabedoria e do caráter de Deus e pode, portanto, transmitir sabedoria à vida espiritual através da fé em Cristo. Mateus 4:4, João 6:63, 63, 2 Timóteo 3:15, 1 Pedro 2:2. As Sagradas Escrituras é o testemunho infalível e verdadeiro de Deus na sua atividade sálvica a favor da humanidade em Cristo Jesus. Por isso, as Escrituras são incomparáveis, eternamente completas e incomparavelmente obrigatórias. Nenhuma palavra de homens ou declarações de instituições religiosas igualam-se à autoridade delas. Qualquer doutrina, comentário, interpretação
explicação e tradição deve ser julgado e validado pelas palavras e mensagem das Sagradas Escrituras. Vê Deuteronômio 13:3, nota, vê o estudo, falsos mestres. As Sagradas Escrituras, como a palavra de Deus, devem ser recebidas, criadas e obedecidas com a autoridade suprema em todas as coisas pertencentes à vida e à piedade. Mateus 5:17-19, João 14:21, 15:10, 2 Timóteo 3:15-16. Êxodo 23. Na igreja, a Bíblia deve ser a autoridade final em todas as questões de ensino, de repreensão, de correção e de doutrina e de instrução. Na justiça, 2 Timóteo 3:16-17, ninguém pode submeter-se ao senhorio de Cristo sem estar submisso a Deus e a sua palavra como autoridade máxima. João 8:31, 32, 37. Só podemos entender divinamente a Bíblia se estivermos em harmonia com o Espírito Santo. É Ele quem abre as nossas mentes para compreendermos seu sentido e que dá testemunho em nosso interior da sua autoridade. Vê 1 Coríntios 2:12, nota, vê o estudo 3 classes de pessoas. Devemos nos afirmar na inspirada palavra de Deus para vencer o poder do pecado de Satanás e do mundo em nossas vidas. Mateus 4:4, Efésios 6:12, 17, Tiago 1:21. 12. Toda a igreja deve amar, estimar e proteger as Escrituras como um tesouro, tendo-as como a única verdade de Deus para o mundo perdido e maribundo. Devemos manter-as como única verdade de Deus para o mundo perdido e maribundo. Devemos manter puras as suas doutrinas, observando fielmente os seus ensinos, proclamando a sua mensagem salva, confirmando as homens fiéis e deixando-as contra todos os que procuram destruir e distorcer suas verdades eternas. Ver Filipenses 1:16, 2 Timóteo 1:13-14, Nós 2:2, Judas 3. Ninguém tem autoridade de acrescentar ou subtrair qualquer coisa da Escritura. Veja Deuteronômio 4:2, nota, Apocalipse 22:19. 13. Um fato final a ser observado aqui: a Bíblia é infalível na sua inspiração. Somente no texto original dos livros que lhes são inerentes, logo sempre que achamos nas Escrituras alguma coisa que parece errada, ao invés de pressupor que o escritor daquele texto bíblico
cometeu um engano, devemos ter em mente 3 possibilidades no tocante a um tal suposto problema. As cópias existentes do manuscrito bíblico original podem conter inedibilidade. As traduções atualmente existentes do texto bíblico grego ou hebraico podem conter falhas, ou a nossa própria compreensão do texto bíblico pode ser incompleta